Olá a todos, meu nome é Arthur Mota Gonçalves, eu sou aluno do IFTM Patos de Minas e também sou voluntário do PIVIC do ensino médio. O nome da minha pesquisa é Desenvolvimento de um ambiente automático para monitoramento da frequência escolar, utilizando identificação por radiofrequência. Eu sou orientado pelas professoras Júnia Magalhães Rocha e Carolina Pimenta Mota, ambas aqui do campus. O controle de frequência do IF Patos de Minas era realizado de uma forma manual, por meio dessas listas de presença que você vê aqui na tela. Essas listas aqui eram repassadas para todas as turmas diariamente, em todos os turnos. Isso, obviamente, gerava um gasto de papel, de dinheiro e de tempo muito grande no final do mês. Então, o objetivo da pesquisa era automatizar essa parte aqui do controle de presença. Vale ressaltar que os registros a longo prazo de presença já eram digitalizados. Então, no final do mês, o setor responsável por isso aqui tinha que tirar os dados dessas listas aqui e repassar eles todos para uma planilha do Excel. Então, isso já era virtual. O nosso objetivo era simplesmente automatizar a parte da assinatura. Então, a tecnologia que a gente escolheu para isso foi a tecnologia de identificação por radiofrequência, RFID. Essa tecnologia ocupa muito pouco espaço e tem um custo muito baixo. Além disso, outro motivo que levou a gente a escolher ela é que ela já está presente nos passes de ônibus, que a grande maior parte dos alunos usa para chegar até o campus, que é um pouco mais afastado da cidade. Então, o funcionamento dessa tecnologia é assim. Daqui desse lado, a gente tem um leitor RFID e esse leitor está acoplado a uma antena. A antena emite um sinal. A tag RFID, que é essa que a gente mostrou aqui nessa imagem, a tag RFID captura esse sinal, envia esse sinal para um transponder, que é esse chip aqui, que tem aí milímetros de comprimento, e o transponder retorna para essa antena integrada aqui de cobre um novo sinal contendo um código único daquela tag RFID. E aí esse código é transmitido via rádio novamente, e ele é lido lá pelo leitor. Essa tag, como vocês veem aqui, ela pode ser acoplada a qualquer objeto, a qualquer pessoa. No nosso caso, é um cartão. Então, o sistema ele foi desenvolvido em duas versões. A ideia original era fazer em uma apenas, mas essa primeira versão falhou. A gente vai ver por que já já. Mas enfim, ela foi feita de janeiro a julho de 2019 e era composta basicamente de um leitor RFID para ler os cartões e um software gerenciador. Esse software é para que o setor responsável pelo controle de frequência tivesse total controle sobre o sistema, ou seja, ele pudesse ver os alunos, gerar relatórios, enfim, cadastrar leituras, etc. Então, nessa primeira versão, nós usamos um Arduino Nano, que é como se fosse o cérebro do sistema, é por ele que a gente programa tudo. A gente usou, acoplado a esse Arduino Nano, um display LCD para exibir dados, um módulo I2C para esse display, que reduz a quantidade de conexões que a gente precisa para fazer ele funcionar, um leitor RFID para ler os cartões, um módulo RTC, esse módulo aqui era para obter o horário atual, né, para saber que hora que ele poderia ler os cartões, que hora que ele não poderia ler mais, porque já tinha saído do horário, um LED RGB, que é um LED que pode ser aceso em basicamente qualquer cor do nosso espectro visível, e um buzzer de 5 volts para emitir alguns sons. Porém, essa quantidade de componentes aqui demandava de um número de conexões superior ao que o Arduino possui, né? Porque o Arduino é muito pequeno. Então a gente precisou usar um expansor de portas, o PCF8574. Esse expansor de portas permitia que a gente conectasse mais coisas ao Arduino. Além disso, a gente usou um capacitor de 100 nanofarads. Isso aqui foi um problema que a gente encontrou, na verdade a solução para esse problema, porque sempre que a conexão entre o leitor e o software de gerenciamento, que a gente vai ver daqui a pouco, sempre que essa conexão era aberta, era estabelecida, o Arduino resetava, ele perdia todos os dados. Esse capacitor aqui foi suficiente aí para eliminar esse problema. 3 resistores para evitar que o LED queimasse, uma placa de fenolite, que é basicamente essas placas que você encontra dentro de qualquer equipamento eletrônico, que servem para juntar tudo, soldar tudo, e uma caixinha impressa em 3D lá no campus mesmo. Daqui a pouco a gente vai ver uma foto dela. Então aqui tem o circuito, né, o diagrama dessa primeira versão. Notem que ele é bem complexo. Eu não vou chegar a explicar todas as conexões aqui, porque primeiro que deu errado e segundo por causa do tempo.
mas ele serve de uma boa comparação com o circuito da versão 2, que a gente vai ver já já. Então, nessa primeira versão, a gente programou o Arduino na linguagem C, usando o ambiente de desenvolvimento integrado Arduino IDE. O software gerenciador a gente programou em C#, usando a IDE Visual Studio. E o banco de dados escolhido foi o MySQL, por ser mais simples, mais tranquilo de lidar, na linguagem, logicamente, SQL. Na segunda versão, a gente adicionou um mediador entre o leitor e o computador. Esse mediador era um servidor da AWS, né, da Amazon Web Services. Esse mediador ele permitia então que os dados fossem transmitidos sem fio entre esses dois, porque a maior parte dos problemas dessa primeira versão eram causados por perdas no cabo entre eles. Então essa conexão sem fio, por incrível que pareça, garantia que nada fosse perdido. Então essa versão foi executada entre setembro de 2019 e março de 2020. Então a gente trocou o Arduino por um ESP8266, porque o ESP permite a conexão à internet, né? O Arduino não, a menos que tenha um módulo, mas a gente não tinha mais espaço para outros módulos. Isso aqui continuou o mesmo, e a gente conseguiu eliminar 3 componentes, que foram o expansor de portas, o módulo de relógio e o capacitor. Esses 3 componentes, se você somar todas as conexões de cada um, dá aí uma redução de 23 conexões do circuito, né? Então ele ficou bem mais simples. Como eu já disse, a gente eliminou a comunicação serial, que é essa comunicação via cabo entre computador e leitor. Então aqui está o circuito dele, notem que ele é muito mais objetivo. Aqui está a conexão do display, do leitor, do LED, do buzzer, e aqui está o cérebro, que seria o ESP, né, nesse caso. Então essa versão, o ESP continuou sendo programado pela IDE do Arduino, porém dessa vez na linguagem C++. No software gerenciador, pouquíssimas coisas mudaram, continua sendo a mesma linguagem, o mesmo programa, mas na AWS, além de usar o SQL para controlar o banco de dados, que dessa vez saiu do computador e foi para a nuvem, né, para o servidor da AWS, então além do SQL a gente usou Ruby, que é uma linguagem para integrar os servidores da AWS, fazer os serviços da AWS comunicarem entre si. Esses serviços foram 3, os que nós utilizamos, né, óbvio que tem mais. O primeiro, API. A API servia como uma porta de entrada e de saída de dados. O segundo era o RDS, que é o banco de dados em si, o MySQL. E a gente precisava do Lambda, que era para conectar esses dois, né? Fazer com que a API tivesse acesso ao banco de dados e vice-versa. E é justamente esse Lambda que foi programado em Ruby. Então aqui a gente consegue ver a parte exterior do projeto. Isso daqui foi na primeira versão, mas não mudou nada da primeira para a segunda nessa parte exterior. Como eu já disse, a primeira versão falhou por questões de comunicação entre o computador e o leitor. E na segunda versão a gente teve sucesso até o momento, só que os testes tiveram que ser interrompidos por causa da pandemia. Mas assim que as aulas presenciais voltarem, a gente vai continuar esses testes. Então aqui está uma captura de tela do software de gerenciamento, né, de uma das partes dele. Esses dados aqui são fictícios, tá bom? Eles foram criados justamente para serem exibidos, são totalmente aleatórios. Aqui a gente tem um relatório parcial de presença já. E aqui está o relatório final de presença de cada mês, que foi o software que gerou. Isso daqui já foi tirado da primeira versão de testes. Ele é exatamente igual ao que o Kai produzia antes. E, obviamente, os dados tiveram que ser censurados, mas notem aqui que ele é bem completo. Então, com essa pesquisa, espera-se que a gente tenha aberto aí um caminho de modernização do nosso campus, porque são inúmeras as possibilidades que a gente pode pensar de novas implementações para esse banco de dados, para esse tipo de sistema, né? Talvez aí controle de acesso, não sei. Então eu tenho certeza que quem for fazer alguma implementação disso vai aí ter adquirir uma grande experiência nessa área, assim como eu adquiri. Então aqui algumas referências do projeto, né? A maior parte são referências aí de estudos da tecnologia RFID. Aqui a gente também colocou as documentações de cada linguagem, de cada serviço. E é isso. Então eu agradeço aí às minhas orientadoras por terem me dado aí todo o auxílio. Eu agradeço à coordenação de apoio estudante e aos alunos das nossas turmas piloto por terem por terem colaborado, por terem sido tão dispostos a ajudar a gente a testar, mesmo com tantos problemas que deram. E é isso. Muito obrigado a todos. Tenham aí um bom dia ou boa noite.